Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula está sendo um pouquinho diferente. Eu resolvi não aparecer hoje, mas eu tô aqui falando para vocês. Tô aqui apresentando o slide. Nós já estamos na nossa quarta aula e eu espero que vocês possam estar aprendendo, possam estar gostando dos temas, pois, como eu disse, são temas muito importantes para nós, professores, futuros professores, né? Então, eu espero que vocês gostem de mais essa aula, tá? A nossa aula hoje, como vocês podem estar vendo aí na tela, é sobre proposta curricular, né? Como eu havia passado na programação para vocês, hoje é sobre essa aula, né? E vai ser uma aula de meia hora também, tá bom? Essa semana, a nossa próxima aula vai ser de 1 hora, que, como eu havia explicado para vocês, né, vai precisar ser uma aula com 1 hora de aula, né? 1 hora de duração, perdão, aqui dei uma travadinha aqui. Como eu disse também, desculpa mais uma vez por, opa, por acontecer isso às vezes, né? Eu não tô muito acostumada a falar assim, né? Mas enfim, peço perdão. Eu tô aqui para falar para vocês sobre a proposta curricular, tá? Sobre o ciclo da alfabetização do ensino fundamental, né? Porque assim, o ensino fundamental, como eu havia dito para vocês, ele é dividido em ciclos, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui o que são os ciclos também, tá bom? Só vou dar uma pausa aqui rapidinho, que eu vou ter que abrir aqui uma coisa para afirmar aqui para vocês, e é rapidinho. Bom, voltei. Eu quero explicar para vocês que este documento é de Minas Gerais, tá? Porque como a gente mora em Minas, né, eu peguei o documento de Minas, ele é um currículo básico comum, que é esse CBC, significa isso, currículo básico comum, tá? E o currículo básico comum, CBC, esse é do ensino fundamental de Minas Gerais e ele tem como foco nas experiências escolares, né? O que significa que as orientações deste documento somente se concretizarão por meio das ações educativas desenvolvidas com os alunos, tá? E é por meio deste currículo básico comum que o governo de Minas quer contribuir com os professores na realização do trabalho pedagógico da escola, né? Compartilhar seus esforços diários de fazer com que os alunos consolidem as competências fundamentais de que necessitam para avançar em seus estudos com sucesso, desenvolvendo habilidades intelectuais e criando atitudes e comportamentos necessários para a vida cidadã. Como vocês podem ver, eles enfatizaram também a vida cidadã, né? Que é, como eu disse na outra aula, que a gente falou sobre os PCNs. Vocês podem ver que todas as, né, esses documentos, eles giram em torno, né, para que o ensino seja voltado para o aluno conseguir, para que o aluno consiga exercer a sua cidadania, tá bom? Então, vamos falar aqui para vocês. Bom, foi por meio do Decreto 43.506, 43.506/2003, foi o ato do governador do estado que instituiu o ensino fundamental de 9 anos de duração nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais, com matrícula a partir dos 6 anos de idade, né? Isso a gente já sabe, a gente já viu na LDB, então, né, o governador do estado de Minas também instituiu o ensino fundamental de 9 anos, como eu disse para vocês, é a etapa da educação básica mais longa que tem, né? Entra a criança, né? A matrícula é a partir de 6 anos, tem que ter 6 anos completos para entrar no ensino fundamental. E ele tem duração de 9 anos, então você entra com 6 anos e sai aos 14. Então, foi por meio do decreto 43.506 de 2003, tá bom? Aqui nós temos a resolução de número 430 de 2003. Foi o ato da Secretaria de Estado de Educação, onde define normas
para a organização do ensino fundamental de 9 anos de duração nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Então, essa foi a Secretaria de Estado que definiu as normas para que o ensino fundamental seja organizado, né? O ensino fundamental de 9 anos seja organizado aí nas escolas da rede estadual de ensino. E o ensino fundamental na rede estadual, vocês já devem saber, ele é feito, quem cuida do ensino fundamental da rede estadual é quando já é o ensino dos anos finais, né? A partir do 6º ano. Do 1º ao 5º ano, que são os anos iniciais, quem cuida é o município. Bom, a resolução da Secretaria de Estado de Educação, número 4.469, de 22/12/2003, dispõe sobre a organização e o funcionamento dos anos iniciais do ensino fundamental com 9 anos de duração nas escolas estaduais de Minas Gerais e da outras providências. A resolução da Secretaria de Estado de Educação, número 1086 de 2008, de 16/4/2008, que revoga a resolução anterior, ensino fundamental estruturado em 5 anos iniciais e 4 anos finais, anos iniciais em 2 ciclos, que é o ciclo da alfabetização e ciclo complementar, e capacidades para cada ano de escolaridade, 1º ao 5º anos. O Estado de Minas Gerais implantou o ensino fundamental de 9 anos. Dividiu esse ensino em 2 grandes ciclos de aprendizado. O ciclo da alfabetização, com duração de 3 anos, crianças de 6, 7 e 8 anos, e ciclo complementar, duração de 2 anos, crianças de 9 e 10 anos. Então, são esses 2 grandes ciclos de aprendizado, né, que é implantado no ensino fundamental. Então, o ciclo da alfabetização tem duração de 3 anos e acontece com as crianças de 6 aos 8 anos, e o ciclo complementar, duração de 2 anos, crianças de 9 e 10 anos. Vocês podem ver que esses 2 ciclos, eles acontecem nos anos iniciais, do ensino fundamental. Muitos educadores, professores, supervisores e diretores Muitos educadores, professores, supervisores e diretores se perguntam: como trabalhar com esse novo sistema? Que atividades propor para os diferentes ciclos, pois são 2 grandes ciclos, e que habilidades ou capacidades deve-se buscar desenvolver em cada um desses momentos do ensino fundamental? Como trabalhar com as crianças de 6 anos que passarão a ingressar no 1º ano do ciclo da alfabetização? No período de 2 a 5 de dezembro de 2003, foi realizado o ensino fundamental de 9 anos. Congresso Estadual de Alfabetização, organizado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação, o FMG. Neste congresso, foram apresentados e discutidos, em sua versão preliminar, a coleção denominada Orientações para o Ciclo Inicial de Alfabetização, constituídas em 4 cadernos. Caderno 1, Ciclo de Alfabetização. Caderno 2, Alfabetizando. Caderno 3, Preparando a Escola e a Sala de Aula. E Caderno 4, Acompanhando e Avaliando. Então, nós podemos ver que esses 4 cadernos, ele orienta bem como trabalhar, né? Porque como os professores, os educadores, eles se questionavam a como trabalhar com esse novo sistema de ensino, então foram, né, realizados esses cadernos, 4 cadernos, que explicam melhor o que é o ciclo da alfabetização, depois como é feito o processo de alfabetizar, né? Depois preparando a escola e a sala de aula para a alfabetização, e o último que fala sobre o acompanhamento e a avaliação, como fazer. Então, essas orientações são super importantes, né? Como podemos ver, e norteia o trabalho do professor. Já em 2005, foram escritos e apresentados outros 2 cadernos, que é o caderno 5,
avaliação diagnóstica, alfabetização no ciclo inicial e caderno 6, planejamento da alfabetização. No caderno 1, apresentação e problematização dos fatores que justificam a reorganização do ensino fundamental no Estado e a ênfase que nesse processo se dá à alfabetização, sobre o porquê e o para quê da proposta de ciclo de alfabetização, né? Como eu falei, o caderno 1, né, que trata do ciclo da alfabetização, ele vai explicar melhor, né, o que é essa proposta de ciclo de alfabetização, o que é o ciclo da alfabetização, o que é necessário os alunos aprenderem nesse ciclo, como fazer, quais são os fatores que justificam a reorganização do ensino fundamental no Estado e qual é a ênfase que nesse processo se dá à alfabetização. Então, o caderno 1 se refere a isso. Já no caderno 2, né, nos diferentes momentos do ciclo da alfabetização, o que ensinar, que habilidades ou capacidades devem ser desenvolvidas, né? Então, no caderno 2, vai ser tratado dos diferentes momentos do ciclo da alfabetização, o que ser ensinado nesse ciclo, né? Quais habilidades, quais capacidades vão ser desenvolvidas durante esse ciclo. Então, o caderno 2, ele vem com isso. No caderno 3, é feita uma apresentação de critérios e instrumentos relativos à seleção de professores alfabetizadores, ao planejamento da sala de aula, de sua rotina e das atividades a serem realizadas e à seleção dos métodos e livros de alfabetização. Então, aqui é sobre o planejamento, o que o professor tem que fazer, como organizar a sala, né? Quais métodos usar, quais livros, como alfabetizar, né? Então, vai mostrar aí, vai orientar os professores a como se dá o planejamento, quais métodos eles podem usar, quais livros, enfim. No caderno 4, como diagnosticar o conhecimento dos alunos, como avaliá-los, como avaliar a escola, que respostas dar aos problemas de ensino e de aprendizagem detectados pelo diagnóstico e pela avaliação. Então, o caderno 4 vai nos trazer isso, né? Como, né, diagnosticar o conhecimento dos alunos, como avaliá-los, é a forma de avaliação, como avaliar o ciclo da alfabetização, né? Como saber o que o aluno conhece, qual é o conhecimento dos alunos e quais respostas nós vamos dar aos problemas que a gente detectou, quais respostas vamos dar aos problemas de ensino e de aprendizagem, né? Que são detectados pelo diagnóstico e pela avaliação. Analfabetismo na escola? Em 2003, os jornais e as revistas noticiaram o fracasso da escola brasileira em fazer com que seus alunos se alfabetizassem. Após a divulgação dos resultados de 2 avaliações das habilidades de leitura de crianças e jovens brasileiros, tá aqui o resultado, né? O primeiro, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, que vocês já devem conhecer, se não, podem pesquisar, né? Que é um sistema de avaliação aí da educação básica, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Segundo, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e envolve diversos países: Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos da América, Federação Russa, França, México, Portugal e Brasil, no total de 32 países. Conclusão assustadora, né? Qual a conclusão que eles tiveram após essa pesquisa? Um número expressivo de estudantes que não aprende a ler na escola brasileira. Olha só que triste, isso em 2003, né? Houve um número muito grande de estudantes que não conseguiam aprender a ler na escola brasileira. Essa escola, ela produz um grande contingente de analfabetos ou de analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? São pessoas que, embora dominem as habilidades básicas do ler e escrever, elas não são capazes de utilizar a escrita na leitura e na produção de textos na vida cotidiana ou na escola, para satisfazer as exigências do aprendizado. Pode-se compreender, assim, por que o Estado de Minas Gerais ampliou a duração do ensino fundamental, né?
pois foi considerado, após as pesquisas, que foi um número muito grande de pessoas que não conseguiu aprender a ler e a escrever na escola. Então, por isso que o ensino fundamental teve a duração de 9 anos, né? Passou a se ter a duração de 9 anos. Pode compreender também por que dá tanta importância à alfabetização, denominando os 2 ciclos do primeiro segmento desse ensino como ciclos da alfabetização, como eu já havia explicado para vocês. Mas por que muitas crianças não têm se alfabetizado? Bom, respondendo essa pergunta, para uns é o sistema de ciclos e a adoção do sistema de progressão continuada o principal fator. Para outros, a responsabilidade do fracasso recai na escolha e adoção de métodos inadequados de alfabetização, né? Então, a pergunta aqui é: por que tem muitas crianças que não têm se alfabetizado nas escolas, né? Por qual motivo? Então, tem 2. Para algumas pessoas, isso acontece devido ao sistema de ciclos e à adoção que o sistema teve de progressão continuada, né? E para outros, são as escolhas, né? Essa responsabilidade, né? O motivo pelo qual as crianças não têm se alfabetizado é pela adoção de métodos inadequados de alfabetização. Então, foi escolhido uns métodos que não são eficazes para alfabetizar as crianças. Alfabetização no Brasil. Censo de 1872. Muito tempo atrás, hein, gente? Alfabetizados, 17,7%. Muito pouco, né? E analfabetos, 82,3%. No censo de 1920, alfabetizados, 28,8%. Vocês podem ver que aí já subiu um pouco o número de alfabetizados e caiu, né, um pouco o número de analfabetos, mas mesmo assim é um número muito alto ainda, 71,2%. O censo de 1940, 38,9% de alfabetizados e 61,1% de analfabetos. Está diminuindo, hein? A cada ano que passa, a cada década, vai diminuindo. Isso é ótimo. Mas ainda assim é um grande número, né, gente, de analfabetos, 60%. Já em 1950, 42,9% de alfabetizados e de analfabetos, 57,1%. Aqui, né, o quadro geral do que eu falei, né, Não, mentira, errei, gente, isso aqui não é o quadro geral. Aqui já é de 1960 até 2000, né, analfabetos em 1960, 46,7%, e de alfabetizados, 53. Em 1950, vamos comparar aqui, 42,9. Aqui ó, em 1960 já aumentou o número ao invés de diminuir. Em 1970, talvez em 1960 teve esse aumento, né? Por conta do golpe militar, que a educação foi, né? Enfim, vocês já conhecem aí. Em 1970, 61,3% de alfabetizados e 38,7% de analfabetos. Então, já diminuiu o número de analfabetos em 1970. Em 1980, olha que beleza, está só diminuindo. O número de analfabetos passou para 31,9% e de alfabetizados passou-se para 68,1%, perdão. Em 1990, 24,2% de analfabetos e 75% de alfabetizados. Olha só que beleza, já passou-se da metade, né? Já a partir de 1980 aí já foi melhorando. E em 2000, 83,3% de alfabetizados e 16,7% de analfabetos. Você já vê um grande número, né, que caiu bastante aí a taxa de analfabetismo. A ampliação do conceito de alfabetização. Bom, a alfabetização é o ato ou o efeito de alfabetizar e de ensinar as primeiras letras, isso conforme o dicionário Always da língua portuguesa de 2001. Entende-se dessa forma
que uma pessoa alfabetizada é aquela que domina as habilidades básicas ou iniciais do ler e do escrever. A ressignificação do conceito de alfabetização nos censos. Nos anos de 1940, os questionários indagavam simplesmente se a pessoa sabia ler e escrever. Servia como comprovação da resposta afirmativa ou negativa, a capacidade de assinatura do próprio nome. Nos anos de 1950 e até o último censo, que foi em 2000, os questionários passaram a indagar se a pessoa era capaz de ler e escrever um bilhete simples. Era assim que eles, consideravam. Considerando aqui alfabetizado aquele que saber usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária. A ampliação do conceito de alfabetização se manifesta também na escola. Portanto, alfabetizar não se reduz ao domínio das primeiras letras. Envolveria também saber utilizar a língua escrita nas situações em que esta é necessária, lendo e produzindo texto. E para essa nova dimensão da entrada da cultura escrita, que se cunhou uma nova palavra, o letramento, o que é muito comum aí a gente ver, inclusive foi a minha última matéria sobre alfabetização e letramento, né? Eu aposto que vocês também, estudantes de pedagogia, já possam ter visto sobre letramento, né? Alfabetização e letramento. O letramento, ele serve para designar o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades necessários para usar a língua em práticas sociais. E por meio desse conceito, a escola ampliou, assim, o seu conceito de alfabetização. Um problema dos ciclos? O ciclo de aprendizagem, implantado na última década, seria o grande responsável pelos resultados desastrosos. Tem-se alegado que a não reprovação dos alunos, bem como os diferentes programas de correção de fluxo da matrícula, têm contribuído diretamente para o analfabetismo escolar. Não havia analfabetos na escola, ou sua presença não era percebida. Em função da repetência, eles se concentravam na primeira série, ou em razão da evasão, eles abandonavam a escola. A progressão continuada e os diferentes programas de correção de fluxo tampouco podem ser responsabilizados. A evasão e repetência, problemas que continuam a ocorrer na escola fundamental. Além desses problemas, a organização em ciclos, por ampliar o tempo dos aprendizados, pode conduzir a uma diluição ou uma procrastinação de metas e objetivos a serem atingidos gradativamente ao longo do processo de escolarização. Do mesmo modo, a progressão continuada pode também, se mal concebida e mal aplicada, resultar numa ausência de compromisso com o desenvolvimento sistemático de habilidades e conhecimentos. Muda-se assim, então, o modo de organização escolar, mas não se criam mecanismos para, coletivamente, diagnosticar os problemas de ensino-aprendizagem, fazer face a eles por meio de processos dinâmicos de agrupamento. Tem um errinho ali, desculpa, é por meio. Alterar procedimentos de ensino que se mostrarem inadequados para os alunos em dificuldade. Implicações positivas da organização por ciclos. A primeira, cria a necessidade de se repensar o sentido da escola, das práticas avaliativas, dos conteúdos curriculares, do trabalho pedagógico e da própria organização escolar. Agiliza o fluxo de um maior número de alunos, contribuindo para a diminuição do desperdício de recursos financeiros. 3. Descongestiona o sistema, possibilitando o acesso à população escolarizável que se encontra fora da escola. Garante aos alunos maior permanência na escola, elevando assim as médias de escolaridade em termos de anos de estudo. Exige a destinação de maiores recursos para a educação, a fim de garantir condições adequadas. Implica mudança nas concepções e práticas pedagógicas. Implica igualmente mudança de atitude dos pais, interesse pelo conhecimento que seus filhos estariam adquirindo na escola, bem como necessidade de assumir a responsabilidade da frequência à escola no período regular e nos períodos destinados ao reforço ou à recuperação. A organização por ciclos possui diferentes implicações positivas. Em razão dessas implicações e das reivindicações
dos professores alfabetizadores que Minas Gerais voltará a adotar o sistema de ciclos para o primeiro segmento do ensino fundamental. Um problema de método? Na escolha dos livros didáticos de alfabetização no Programa Nacional de Livro Didático, professores e as escolas escolhem os livros que utilizarão. Desde o PNLD de 1998, os livros mais solicitados ao MEC pelas escolas são justamente aqueles que se organizam em torno de princípios do método silábico. Eu vou falar para vocês um pouco depois na nossa aula de psicogênese da língua escrita, né, sobre quais são os métodos da alfabetização, tá? Mas aqui tá falando um pouquinho, né, mais por cima do que é o método silábico. Ele é baseado na exploração das ditas famílias silábicas, compostas inicialmente por vogais, depois por sílabas consideradas complexas, passando antes pelas consideradas simples. O que fazer? As redes de ensino e as escolas devem definir quais são as capacidades mínimas a serem atingidas em diferentes momentos desse primeiro ciclo. É extremamente contraprodutivo esperar que só ao final do terceiro ano do ciclo que o aluno esteja alfabetizado e ponto final. É necessário discriminar que conhecimentos e habilidades devem ser dominados pelas crianças em diferentes etapas do ciclo. Para isso, é fundamental que as escolas possuam instrumentos compartilhados para diagnosticar e avaliar os alunos e o trabalho que realiza e que desenvolvam mecanismos para reagrupar provisoriamente os alunos. Perdão. Tem que dar uma pausa aqui. Então, mais um tópico que a escola, né, tem que fazer, que é organizar a escola e os tempos destinados ao trabalho coletivo em equipe de professores e coordenadores. Gente, é preciso, né, que os professores que vão alfabetizar as crianças, eles se conscientizem de que as crianças das escolas públicas, né, nessa maior parte da escola pública, elas são expostas a processo de exclusão social. São capazes de aprender. Não possuem deficiências cognitivas, não possuem deficiências linguísticos-culturais e comportamentais. Então, é nossa responsabilidade assegurar a essas crianças o domínio da língua escrita, né? Para que assim essa criança ela possa ser incluída na sociedade, para que ela consiga exercer sua cidadania, como eu já disse para vocês, né? Em vários documentos é citado isso, né? Então, é necessário, né, assegurar a essas crianças que são de escolas públicas, assegurar a elas o domínio da língua escrita, para que elas possam exercer sua cidadania de forma né, plena, né, de todas as formas, para que assim, né, elas sejam um cidadão que conhece seus direitos, né? Então é isso. Essa foi a nossa aula de propostas curriculares. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje foi aula diferente, eu tive que dar umas pausas aí, porque tinha gente me ligando, enfim, acontece, né? Porque eu tô gravando pela tela do meu celular, pelo meu celular, então isso ia acontecer mesmo, me peço mil desculpas. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, interagindo com os vídeos, comentando, né? E se caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo ou deixe aí nos comentários. Se vocês quiserem também ter o documento desse aqui, é só vocês pesquisarem assim no Google, documentos, propostas curriculares nacionais, CBC. Aí vocês colocam lá Minas Gerais, que esse é o documento de Minas Gerais, né? E também tem cada livro desse de uma matéria. Por exemplo, eu tô com um aberto aqui sobre ciências, né? Mas eu não falei sobre ele com vocês, mas se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre o que é, né? É bem interessante vocês pesquisarem, para vocês conhecerem, lerem sobre o que ele é, o que ele fala, apesar de eu já ter falado aqui para vocês nessa aula, mas é importante que nós sejamos professores que pesquisem, que lê, né, que esteja por dentro aí de todos os documentos que são importantes para a educação, tá bom? Então, eu peço para que vocês pesquisem aí sobre o que é o currículo básico comum do ensino fundamental, tem do ensino médio também, mas para nós é importante o ensino fundamental, né? Porque, como eu disse nas outras aulas, é o nosso foco, né? O nosso foco é o ensino fundamental, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá?
tá? E um abraço. Até a próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser de 1 hora, tá, gente? Muito obrigada.